Vamos começar a aula de hoje falando sobre calor sensível. Então, apostila número 3, aulas 11 e 12. O assunto é quantidade de calor sensível. Está na página 31. Então, vamos começar, né? Calor sensível. O que é o calor sensível e a quantidade de calor sensível? Então, estamos vendo a figura aí, né? Então, coloquei um recipiente com água no fogo. Então, passado o tempo, essa temperatura da água começa a se elevar. O agente responsável por fazer essa temperatura da água subir, se elevar, é o nosso calor sensível, tudo bem? Então, calor sensível é a quantidade de energia que provoca a variação de temperatura. Calor sensível é a quantidade de energia que provoca a variação de temperatura. Como que a gente calcula essa quantidade de calor? A quantidade de calor sensível é obtida pela multiplicação da massa vezes o calor específico sensível, que é uma característica de cada substância. Cada substância tem um número que vai associado a ele, que vai indicar se a temperatura dessa substância precisa de muito calor ou de bastante calor para sofrer uma variação de temperatura. Características envolvidas, conceitos envolvidos, capacidade térmica. O que é a capacidade térmica? É a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de um objeto, de um corpo qualquer, em 1 grau Celsius, tá bom? Calculamos aqui, através dessa forma, vamos calcular a quantidade de calor sensível. Qual é a unidade medida do calor? Pode ser a caloria ou pode ser o joule, tudo bem? Caloria é a unidade medida de energia. Então, temos a caloria, que é a quantidade de calor sensível é medida em calorias ou em joule. Capacidade térmica, temos duas maneiras de se calcular. Vou pegar a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, ou vou pegar uma massa qualquer, multiplicado pela capacidade, coeficiente de calor específico, que é o calor específico sensível. Então, eu tenho duas maneiras de se calcular a capacidade térmica de um corpo. Calor específico sensível, representado pela letra Czinha aqui, vai indicar a quantidade de energia que é fornecida a 1 grama de uma substância qualquer para elevar essa temperatura em 1 grau Celsius. Então, nós temos que calor específico sensível é a quantidade de calor que se deve fornecer a 1 grama de uma substância para que a sua temperatura varie em 1 grau Celsius. Agora vamos resolver alguns exercícios. Exercício número 3. Os exercícios 1 e 2 são exercícios conceituais. Então, vocês só precisam fazer uma leitura atenta na apostila, tudo bem? Que vocês conseguem responder. Agora vamos para os exercícios que necessitam de um cálculo. Então, exercício 3. Determine a quantidade de calor utilizado no aquecimento dos corpos em cada caso. Então, vamos calcular a quantidade de calor. Aí eu coloquei a formulinha ali, ó, capacidade térmica é igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. A tabela nos indica capacidade térmica, unidade de medida da capacidade térmica, quantidade de calor em caloria, variação de temperatura em graus Celsius, por isso ficou caloria por grau Celsius. Se eu quero calcular a quantidade de calor, o que eu faço? Pego essa variação da temperatura que está multiplicando deste lado da igualdade, do lado direito, mando para o lado esquerdo multiplicando. Então, quantidade de calor é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, que nós vamos utilizar aqui. Ó. Então, quando eu multiplicar 28 vezes 50, vai dar 1.400 calorias, que é a quantidade de energia necessária para fazer um objeto que tem capacidade térmica de 50 calorias para que tenha uma variação de 28 graus Celsius. Então, eu tenho um objeto, um corpo, que tem uma capacidade de 50 calorias por grau Celsius.
Para que esse objeto tenha uma variação de 28 graus Celsius, eu necessito de 1.400 calorias. Vamos fazer a mesma coisa no item B. Tem o valor da capacidade térmica, tem o valor da variação de temperatura, só multiplicar 150 vezes 350, aí é só matemática, tudo bem, vai dar 52.500 calorias. É bom a gente fazer uma análise aqui dimensional, ó. Eu multipliquei o 150, que é a minha variação de temperatura, então quer dizer, o 150 está aqui embaixo, vai lá para cima do lado 350. Então, do lado do número 150, tem graus Celsius, que é a unidade de medida. Então, graus Celsius ficou em cima, e esse 350 é caloria em cima e graus Celsius embaixo. Então, esse grau Celsius que ficou embaixo aqui vai cortar com esse grau Celsius que ficou em cima e vai sobrar só caloria, por isso que é caloria, tá bom? Item C, então eu tenho um objeto que tem capacidade térmica de 125 calorias por grau Celsius, vai sofrer uma variação de 100 graus Celsius, precisa de uma quantidade de energia de quanto? 100 vezes 125, que deu 12.500 calorias. Esse exercício 3 eu acredito que é tranquilo, é só substituir na fórmula, tudo bem? E ainda tem os itens D e E, que é para vocês praticarem. Exercício número 4. Determine a capacidade térmica dos seguintes corpos. Então, capacidade térmica, eu posso calcular que a variação da quantidade de calor, é o meu calor dividido pela minha quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, ou minha capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico sensível. Então, vamos para o primeiro exercício. Então, item A, eu tenho um bloco de platina de 15 kg. Então, quero determinar a capacidade térmica. A massa foi dado. O calor específico sensível eu vou obter na tabela aqui, tá bom? Que está lá na página 26. Então, eu estou falando da substância platina. Eu vou lá na tabela. Platina é o primeiro da tabela. Calor específico 0,03. Qual a unidade de medida? Ó, calorias grama por grau Celsius. Significa que eu tenho que usar a minha massa em gramas. Se eu for utilizar o calor específico nesta unidade de medida, eu sou obrigado a calcular, a introduzir o valor da massa em grama por causa da unidade, a unidade de medida do calor específico aqui, que é utilizado nessa tabela. Então, nossa capacidade térmica vai ser 15.000, transformei 15 kg para grama, pego esse valor e multiplico por 1.000, vezes o calor específico sensível que eu peguei na tabela. 15.000 vezes 3 centésimos, deu 450 caloria grama grau Celsius. A capacidade térmica desse bloco é 450 calorias. Precisa-se de 450 calorias para elevar a temperatura desse bloco em 1 grau Celsius. Vamos para o item C, 1 litro de água. Então, 1 litro é a unidade de medida de volume, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer lá? Vamos utilizar essa fórmula, mas eu preciso da massa. 1 litro representa quanto de massa? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml, tudo bem? Então, 1 litro eu sei que tem 1.000 ml, então em 1 litro eu sei que vão ter 1.000 gramas. Então, quando eu for substituir aqui, eu transformo para a unidade de massa, tá bom? Utilizo a densidade da água, que é 1 para 1, então 1.000 ml vão ter 1.000 gramas. Então, nós vamos substituir 1.000 massa, 1.000, vezes calor específico da água, olhei aqui, é 1.000 vezes 1, 1.000. 1.000 calorias por grau Celsius. Então, 1 litro de água precisa de uma energia de 1.000 calorias para a temperatura dele subir em 1 grau Celsius. Uma barra de cobre de 350 gramas. Então, o que eu tenho aqui? A massa já está em grama. Agora é só buscar o calor específico do cobre. O valor específico do cobre é 0,09. Vou substituir na fórmula. 350 vezes 0,09.
em 31,5 caloria graus Celsius. Então, exercício número 4, fizemos o item A, o C e o F. Então, sobrou para vocês praticarem o item B, o item D e o item E, tudo bem? Agora vamos fazer o próximo exercício, que é o exercício número 7. Ao aquecer 500 gramas de um certo metal, fornecendo-lhe 5.320 calorias, sua temperatura variou de 45 graus Celsius até 64 graus Celsius. Qual o calor específico desse material? Que metal poderia ser esse? Então, o que nós vamos utilizar? Vamos pegar aí a fórmula da quantidade de calor sensível, que é igual a MC delta θ, aqui macete, tá bom? Então, vamos lá. Quem é o calor? Quantidade de energia, que foi dada aqui, ó, em calorias, 5.320, não 5.320 virá no lugar do Q. A massa, 500 gramas, vem no lugar do M. Calor específico sensível é o que o exercício está pedindo para calcular, não vamos ter esse valor. Variação da temperatura, temperatura final menos temperatura inicial, substituindo os valores, tudo bem? Pego esses elementos aqui, ó, que estão multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então ficou 5.320 dividido por 500 vezes 16, 50 vezes 16, então ficou 5.320 dividido por 500 vezes 16, isso vai dar 0,58 caloria grama grau Celsius. Resolvido o item C, o exercício número 7, a primeira pergunta. Qual o calor específico? 0,56. Que metal poderia ser esse? Então, vou lá na tabela da página 26, vou verificar o calor específico, qual que é o mais próximo desse ou igual a esse. Olhando naquela tabela, nós vamos chegar que o valor, se eu não estiver enganado, é 0,56. 0,56, olhando aqui, é o 0,5, a prata, tudo bem? Então, qual seria esse material? Seria a prata. Agora vamos para o exercício número 8. Para fazer a temperatura de um bloco de silício aumentar de 48 graus Celsius até 64 graus Celsius, devemos fornecer a ele a mesma quantidade de calor que se deve fornecer a 16 gramas de água para fazer sua temperatura aumentar de 13 graus Celsius até 40 graus Celsius. Qual deve ser a massa do bloco de silício? Então, o que ele informa? Que eu tenho silício e tenho água. A quantidade de calor fornecida para esse bloco de silício, a quantidade de calor fornecida para essa quantidade de água tem que ser a mesma. Então, vamos partir desse pressuposto que ele colocou aqui, ó. Devemos fornecer a ele a mesma quantidade de calor que se deve fornecer a 16 gramas de água. Então, começamos informando que a quantidade de calor sensível do silício tem que ser igual à quantidade de calor sensível da água. Vamos substituir na fórmula aqui, ó, MC delta θ, MC delta θ da água, MC delta θ do silício. A massa do silício é o que nós vamos descobrir. O calor específico do silício é 0,18, não tem aqui 0,18, mas se nós olharmos na tabela da página 26, nós vamos verificar que o silício é 0,18, tá bom? Só olhar na tabela, esse valor é fixo, se você quiser consultar na internet também, vai dar o mesmo valor, isso daqui não muda, tá bom? É fixo para cada elemento. Variação da temperatura final menos temperatura inicial, tudo isso para o silício. Agora para a água, massa de água, 16 gramas, calor específico da água, ali na tabela é 1, variação de temperatura final menos inicial. Então, aqui, antes de mandar todo mundo para o outro lado lá dividindo e fazer essa conta, às vezes a gente pode simplificar. E aqui eu já observei que 64 menos 48 dá 16. Então, ficarei com 16 desse lado, 16 daquele lado, a gente corta, tudo bem?
0,18, eu vou enxergar isso daqui na forma de fração, 18 sobre 100. Então, aqui eu tenho 18 sobre 100, do outro lado eu tenho 27. Eu vou simplificar por 9 desse lado, 9 do outro lado, então ficou 18 dividido por 9, 2, 27 dividido por 9, 3. Pega esse 2 que está multiplicando desse lado, manda para o outro lado dividindo. O 100 que estava aqui embaixo dividindo, passa para o outro lado multiplicando, então ficou 3 dividido por 2 é 1,5, 1,5 vezes 100, que vai dar o nosso 150 gramas. Então, pessoal, encerra-se a nossa aula 11 e 12, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.